Fala galera, sou Lucas Laete, faixa preta da GF Team. Algumas semanas atrás eu recebi a missão do mestre Júlio de estar aqui apresentando o GF Cash, com a missão de estar divulgando mais o jiu-jitsu, divulgando os atletas, falando sobre um pouco o esporte. Vamos ter muitos momentos de emoções aqui. Então se você é fã do jiu-jitsu, já se inscreve lá no canal, curte, compartilha. É de muita importância pra gente, tá divulgando mais o jiu-jitsu. Hoje é o nosso episódio 01, então nada mais justo do que tá convidando o nosso 01, aproveitar que ele tá aqui no Brasil, o atleta Rodolfo Vieira, trazendo muita história maneira, um pouco da vida dele, e eu espero que gostem. Então vamos com a gente. Osse. Fala aí, já vai começar a falar o quê? Não é podcast, não é conversa? Não tem apresentação, não. Caralho, é a pior coisa. Não treinei nada não, pô. Começa a falar aí. Pô, isso é horrível. Quer me matar e falar isso. Então, vamos começar aqui. Pô, Rodolfo, que bom que você tá aqui comigo. Já começou? Tá aí um mês aí, porra, que a gente não se viu ainda e estamos aqui no podcast. Legal, cara. Um prazerzão estar aqui. Eu tô meio nervoso. Eu acho que eu nunca tive um amigo me entrevistando. Vai ser engraçado isso aqui. Podcaster. E aí, como é que tá aí esse tempo no Brasil? Maior correria, Light. Maior correria. Você viu aí, né, cara? Você tava tentando marcar comigo já há um tempão. Mas eu tava com algumas coisas pra fazer, fisioterapia, tinha que estar treinando também, que eu não posso parar de treinar, né? E alguns exames que eu tinha que fazer, exames que tinha que levar o Benício pra fazer. Então, cara, eu não tava parando, muito trânsito aqui. Eu tinha esquecido o quão difícil era estar aqui, cara. Porra, pode crer. Eu tenho que me desculpar, começar me desculpando pelos recadinhos mal criados, né? e assim, também dar de conselho para as pessoas que a gente costuma tratar quem é próximo a gente não tão bem quanto quem não é tão próximo, né? Então eu nem pensei na tua correria, pensei assim, porra, meu brother, a gente tá aproveitando ele aí para abrir para começar a iniciar esse podcast. O Júlio pediu há 3 semanas atrás pra gente começar. Ele, pô, aproveita o Rodolfo aí, tu já tá indo embora depois da manhã. Eu falei assim, porra, Rodolfo tá de má vontade, porra, mó vacilão e tal. Mas, pô, desculpa. Não, de jeito nenhum. Eu nunca faria nada com relação a você com má vontade. É que realmente estava muito, muito difícil. E eu imagino também que deva ser difícil, né? Você fala, pô, o cara é meu amigo, tem que ter tempo pra mim, né? Mas assim, também foi muita correria, né? O Júlio deu essa ideia que eu achei incrível mesmo. Ele ter essa sagacidade de um podcast, nova ferramenta de comunicação, tá crescendo e nenhuma equipe tem, né? Então, a gente levantar tudo, arrumar o cenário, arrumar a logo, né? Porra, fazer tudo isso em 3 semanas... Foi puxado. E hoje, conversando lá fui lá na GF Team hoje, tava o Guto, o Patrick, geral lá, e o Honório deu ideia, ele falou assim, cara, traz um quadro de GF Team News, trazendo informação dos atletas. Então a gente vai começar o quadro GF Team News, falando sobre os atletas que lutaram esse final de semana, ou final de semana passado. Então parabenizar a Júlia Alves, que foi campeã do AJP lá em Norte América, lá no México. O Bombom e o Marco Júnior foram campeões lá em Austin, no Texas. O Jaime também ganhou categoria absoluto. O Igor Silva também ganhou. Você vai ter que anotar isso aí antes, porque senão lembrar... Eu até anotei aqui uma colinha, né? Não, legal ter esse quadro, né, cara? Porra. Legal, porque ajuda a divulgar também o trabalho dos atletas, sim, né? É uma ferramenta de comunicação dos atletas, né? A Vitória, né, ganhou a JP em Curitiba, o Ismael ganhou no México e o Igor Silva ganhou lá no Japão. Pô, que legal, absoluto, a galera tá arrebentando, hein? Pô, irado. Como é que tá sendo aí tu chegar aqui, tá treinando no jiu-jitsu? Você já tava treinando jiu-jitsu? Não tô conseguindo treinar, cara. Eu fui no MEI, acho que 2 vezes. Achei que tava indo lá não direto. Consegui visitar ainda vários amigos que estavam me convidando por aí. O Gabriel tava me chamando direto, não consegui. O Matheus tava me chamando direto, eu não consegui ir. Por causa do horário também. O Arlas, porra, era um cara que eu não tinha como não visitar, porque a última vez eu passei aqui acho que 20 dias, 30 dias. E não consegui ir, porque também eu peguei Covid, tive que ficar de quarentena com a Juliana e o Benício na Barra, e acabou, quando voltei já tinha poucos dias e fiquei devendo essa visita para ele.
Mas é isso, como eu te falei, tava muita correria, não consegui fazer várias coisas que eu queria fazer, não consegui visitar várias pessoas que eu queria visitar. Mas acontece, né? Vida A próxima. Não é de celebridade, não, vida de trabalhador. Pô, o Arnold foi teu primeiro professor, né? Foi o Arnold. Foi. Seu foi o Bruno, né? O meu foi o Bruno. Foi o Bruno. Era segunda, quarta. Mas você treinava com o Arnold pequenininho também? Treinava né? com o Arnold pequenininho. Já tem tempo, né, cara? A gente vê assim, passa rápido. Esse dia eu tava olhando uma foto nossa, você de faixa amarela, a gente lá no Yacht Club, Jardim Guanabara. Tu de faixa azul. Passa rápido pra caramba. Pode né? crer. Recebi essa foto também, apareceu pra mim no Instagram. Eu tenho ela guardada ainda. E agora treinando lá na GF Team, tu viu os caras lá, o Patrick treinou com o Guto, Nossa, com o Honório, como é que foi? Não, com o Patrick eu não treinei, com o Honório eu não treinei. Treinei com o Guto. E... Quem mais eu treinei lá? Acho que eu treinei com Pedra, treinei com Carrozino. Os moleques estão alto nível, não dá pra lembrar, não. Sinistro. Pra eu conseguir treinar de Sério, igual pra igual ali, eu tenho que me preparar muito pra eu conseguir fazer um treino que fique, sei lá, justo, assim, pau a pau. Porque realmente os moleques estão com nível alto, né? E como é que tu vê agora? Tu tá parado com o jiu-jitsu, chegar lá, ver o nível alto da galera assim, ainda mais com o Guto, que tu, ajudou pra caramba. Como é que tu se sente? Cara, eu me sinto bem, me sinto feliz, né? Orgulhoso de ver o nível dos atletas que estão treinando lá na GF Team. E é isso, não tem como não ficar feliz, né? De ver a academia que você saiu, que você treinou a maior parte da sua vida. Que, me preparei lá a maior parte do meu tempo como atleta para conquistar os títulos que eu conquistei. E ver o nível que tá, eu fico só orgulhoso e feliz, né? Legal. E triste de ir lá e só apanhar. Essa parte. Tô brincando, não ligo muito, não. Mas tu vê hoje, assim, cara, eu tenho 3 nomes, sei lá, que tem muita chance de ser campeão mundial preta da GF Team. Depois de tu, masculino de kimono, não teve nenhum ainda, né? Tu vê, assim, alguém que... Cara, vejo. Com certeza. Quais nomes aí que tu apoia? Eu vejo o Guto sendo campeão mundial na faixa preta, eu vejo o Patrick ainda sendo campeão mundial na faixa preta, o Honório, próprio Carrozino, né, que eu treinei com ele e o moleque é bom pra caramba. O Bombom, o Alas tem chance também, né? Tem uns caras bons ali, cara. É que eu não conheço o que eu tô te falando, eu tô falando só os que eu treinei ali rápido mas eu sei que tem mais garotos bons ali, né? Depois que tu for lá pra fora, tu ainda tem contato assim, com a equipe ou tu se considera, eu sou um ex-atleta? Eu achei que você tem uma porcentagem da equipe. Não. Na verdade, eu e o Júlio, a gente só é dono, eu só sou dono do prédio ali, né? A gente comprou junto, mas da equipe é 100% do Júlio. Pô. Mas eu me sinto ainda, com certeza. Acho que eu me sinto mais aluno do Júlio César do que propriamente da GF Team. Como é que foi essa compra aí do prédio? Você falou assim, vou investir aqui? Não, o Júlio tinha me chamado na época, né? Ele me chamou e... Rodolfo, você quer ser meu sócio e tal? Eu falei, beleza, mas o que eu preciso fazer? Aí ele falou, vamos comprar esse prédio aqui, começar um trabalho e tal, não sei o quê. Mas na época, eu ia ter começado a dar aula lá também e tal. Que também não seria justo, né? Eu só comprar o prédio e ser dono de tudo que, ele que construiu, né? Mas aí acabou que a gente comprou isso há, sei lá, mais de 10 anos atrás e tá lá ainda. Foi um dinheiro bem investido, nem me preocupo muito com isso. Legal. Mas tu recebe ainda alguma coisa? Não. Tá. Tu tem contato com outras equipes, assim, o Fábio Gurgel, a galera do Jiu-Jitsu ainda? Você fala sobre o crescimento das equipes? Não, quase não tenho mais contato. Eu fico mais com a galera do MMA e... Na verdade, nunca tive, né, muito contato. Desde a época que eu tava competindo, eu nunca tive tanto contato assim com... Se encontrava assim na competição e tal, trocava ideia, conversava, mas nunca tive nenhum contato próximo assim, não. Tinha meus amigos, né, fora, que geralmente eram meus adversários. Sim. E só isso. Hoje a GF está se reestruturando, né? E tiveram algumas perdas, tipo o Maurício, que um grande talento, o Jael também, que a gente via, aquele moleque vai ser campeão mundial.
que tu sente, viu? Assim, a galera saindo, tu acha tranquilo ou tu acha que, porra, eles poderiam ter ficado mais? O que tá acontecendo com a equipe? Você pensa sobre isso ou não pensa sobre isso? Ah, cara, assim, eu não vou criticar, não vou julgar. Claro que no fundo eu fico um pouco triste, né? De estar vendo um atleta, pô, que treina lá com a gente desde novinho, desde faixa azul, indo para outra equipe. Se eu disser que isso não me dá uma machucada, é mentira, né? Lógico. Mas a gente tem que entender o lado deles também. A gente não sabe a necessidade que eles estão passando. Outras equipes aí estão oferecendo muito mais. Estão oferecendo dinheiro, oferecem salário, passagem paga, inscrição paga. Outros oferecem faculdade. Então, é difícil julgar porque a gente não tá na pele deles, né? Não sabe o que eles estão passando, às vezes, no momento. E eu não sei, eu acredito que eu não faria isso. Também não dá, eu acredito, mas não dá para dizer 100% de certeza que eu, no lugar deles, eu não faria o mesmo. Entendeu? Não dá para falar. É muito fácil chegar e falar, não, eu seria fiel e não sairia. Mas eu acredito que não. Mais para não do que para sim, né? Porque eu acreditava muito que eu ia conseguir chegar longe e conseguir viver do jiu-jitsu treinando ali, tendo o que eu tinha ali, tendo os treinos que eu tinha, tendo o Júlio como nosso líder ali, eu acreditava muito nisso. Entendi. Então eu falava, beleza, eu posso ir agora, igual o Bruno na época saiu, o Malfacine, e mal, ele na época eu lembro, ele já era campeão mundial e não tinha nem salário. Nem o patrocínio na época que ele tinha de kimono dava um salário pra ele. O cara já era campeão mundial na faixa preta. Isso pra mim não entrava na minha cabeça. Sim. E era uma coisa que eu ficava com um pouco de medo também, que eu via ele era o maior exemplo assim que eu tinha, né? Que era onde eu queria chegar, ser campeão mundial um dia na faixa preta. E ver a vida que ele tinha assim, eu falava, caramba, tomara que comigo seja diferente, né? E ele decidiu sair, foi pra Aliança, e aí, tipo, um ano e meio depois, eu trocando ideia com ele, ele falou que já tava com salário mensal, já ia pra fora da seminário, ficava 1 mês, 2 meses dando seminário, e voltava com maior grana. E aí eu comecei a entender e fiquei muito feliz com ele e vi que foi a melhor decisão que ele podia ter tomado, entendeu? Porque continuar do jeito que tava, ser campeão mundial e nem salário tinha dinheiro quando ganhava a competição, pra mim aquilo era um absurdo. E foi bom pra abrir os olhos do Júlio também, né? Que ele mudou em muita coisa, buscou mais evoluir, crescer a equipe, porque não dava pra continuar do jeito que tava, né? A equipe mudou muito, tá evoluindo bastante. Eu acho que tem muita coisa pra ser melhorada muita coisa. Mas, assim, a gente já tá se reestruturando, né? A gente conversa muito sobre isso. Inclusive, semana que vem a gente vai fazer uma entrevista com o Júlio, né? Vai ser o podcast com ele. E aí a gente vai bater muito nesse ponto sobre o que precisa pra GF Team e tal. Mas voltando pra tu, qual fase da tua vida que você estava vivendo naquele momento que você decidiu largar o jiu-jitsu? Assim, porra, agora eu preciso de um novo desafio. O que você estava vivendo no momento e assim, porra, agora já o jiu-jitsu não é mais pra mim o que era antigamente? Na verdade, o MMA sempre foi uma vontade que eu tinha de fazer. Sempre tive vontade. Apesar de eu nunca ter gostado de briga, de sempre ter... Eu vi uma briga... Até hoje, na verdade, eu acho que eu tenho a mesma sensação de quando eu tinha, quando eu nem sabia lutar. Eu vi uma briga, eu me sentia mal com isso. Eu nunca gostei de me envolver em confusão. Principalmente quando eu vi uma briga que era, tipo, injusta, assim. Um cara era muito melhor que o outro de porrada e aquilo ali me fazia mal. Enfim, mas eu sempre tive vontade de assistir, de fazer MMA. Tanto que eu já assistia o Pride na época, o Pride normal, o Pride Bushido. Consegui assistir ainda uns UFCs. E eu tinha essa vontade. Isso antes de eu treinar, nem treinava na época. E aí depois eu comecei a treinar jiu-jitsu. Aí todo mundo sabe essa história, eu conto, porra, em todo lugar que eu vou, todo mundo pergunta como é que foi meu início. Foi pra emagrecer e tal. Eu treinava pouco, eu gostava, mas não era apaixonado. Igual muitas pessoas eu vejo que entram no jiu-jitsu e já se apaixona de primeira e já quer treinar todo dia, de segunda a sábado. E
Mas comigo foi diferente. Eu fui devagarzinho e aí depois que eu competi, que eu senti a sensação daquele medo, daquela adrenalina, a sensação de ser campeão também, que é muito boa, né? E aí eu gostei, aí comecei a levar mais a sério a competição, comecei a treinar mais. Naquela época, eu com 15 anos, eu já entendia que eu falei, opa, peraí, se eu quiser competir mais, ter os mesmos resultados, eu preciso me dedicar mais. Aí foi o que eu fiz, comecei a treinar. Antes eu treinava só terça e quinta, com alas, depois eu já comecei a treinar todo dia e adicionei a aula do Bruno também à minha rotina. E aí foi tudo dando muito certo, né, cara? Eu consegui ter bons resultados nas faixas coloridas, azul, roxa, marrom. Na preta também consegui manter bons resultados. Consegui conquistar praticamente tudo que eu almejei. Infelizmente faltou os absolutos, que eu queria ter quebrado o recorde do Roger. Mas isso sempre com MMA. E as pessoas também das mídias sempre me perguntando, né? Porque era muito comum. Hoje em dia eu acredito que não seja muito, porque o jiu-jitsu está muito mais profissional, né? A galera tá fazendo muito mais dinheiro com patrocínio, luta casada, estão ganhando bem, seminários. Hoje está bem mais profissional do que quando eu estava competindo. E aí, mas eu estava sempre de olho no MMA. Não, depois que eu ganhar meus 4 absolutos, eu vou. E me preparando, né? Porque eu tinha muito medo, muito receio de não dar certo. Eu sabia que ia ser duro. Não imaginava que ia ser tanto como foi, né? Depois que eu decidi ir mesmo. Mas eu estava sempre com aquilo na minha cabeça. E continuando treinando. E ganhava uma luta, a galera vinha e perguntava: e o MMA, e o MMA, e o MMA? Até que chegou, eu ganhei meu primeiro título absoluto. Eu era bem novo, então pelos meus cálculos. É claro que nada não, né? Mas muita coisa que a gente planeja não acontece, né? E a gente tem que saber lidar com isso. E aí eu ganhei o meu primeiro mundial em 2011. Aí eu tinha 21 anos. Eu falei, porra, se tudo der certo e eu ganhar 3 seguidos, eu vou estar com 24 e vou estar com 4 mundiais. 24, 25 eu vou estar com 4 mundiais absolutos. Vou estar, porra, mais do que satisfeito com a minha carreira no jiu-jitsu. E vou estar pronto para ir para o MMA. Só que aí eu ganhei em 2011, aí 2012 não ganhei, 2013 perdi pro Bochecha, 2014 perdi pro Bochecha de novo. Aí eu falei, não dá mais para mim lutar jiu-jitsu não, porque o tempo tá passando, já tô na idade que eu tinha decidido ir. Eu falei, não dá para eu ficar aqui só pelo Bochecha aqui. Chegou um momento que o meu maior desafio era ele mesmo. Ele eu acho que era o que mais me fazia crescer e evoluir, porque talvez se não tivesse ele eu não teria chegado no nível que eu cheguei. Não que eu treinasse pra ele, porque eu sabia que eu ia lutar com muitos caras bons ali e poderia perder. Geralmente eu fazia 4 lutas, 5 com ele. Então, em 4 lutas não tem como eu fazer todo o meu camp pensando em um cara que eu vou lutar, só no final. Que a gente já sabia que ia estar um do lado do outro. Tu acha que isso foi um erro pra você? Porque assim, a gente sabia que ele treinava muito focado em te ganhar, porque assim, as outras lutas, pra quem tava de fora, parecia fácil, mano. Você, não tomava vantagem, finalizava todas as lutas. Eu nunca tinha visto ninguém fazer isso. E pensando hoje assim, cara, eu acho que eu poderia ter treinado mais focado. Você acha que isso foi um erro? Sim, foi sem dúvida. Entendeu? Porque no jiu-jitsu a gente só treina jiu-jitsu, não precisa treinar outra coisa. Então eu poderia tirar talvez um dia na semana para fazer treinar no meu camp pro Mundial para lutar com ele. E automaticamente eu treinando para ele, eu estaria pronto para lutar qualquer um, mas sem dúvida. Esse foi um erro que eu cometi. Eu cometi muitos outros erros na minha carreira que hoje eu vejo e falo, caramba, como é que pode eu ter feito isso? Com relação a muitas coisas. E chegou um momento que eu já estava bem, já estava com um salário bom de patrocínio, eu dava bastante seminário, eu sempre ganhava o Abu Dhabi, então eu tava bem, assim, bem financeiramente, apesar da idade. Só que eu já estava me preparando, como eu te falei, eu já estava preparado já para quando eu fosse, principalmente depois que a Reebok entrou no UFC, e aí todos os atletas perderam o patrocínio, e aí tinham que entrar com reboque, aí ali deu uma pesada, que eu falei, caraca, o meu foco é chegar no UFC.
Então, acho que as marcas que eu já tô já sabem que eu não vou poder usar. Então, eles vão querer... Acabar com o patrocínio. Vão querer acabar com o patrocínio. E aí, no mês seguinte, eu vou estar sem salário. Mas isso tudo eu já tinha... Eu já tinha em mente. Eu falei, isso vai acontecer e eu tenho que estar preparado. E foi o que aconteceu. Eu saí, aí na época o Júlio falou, tá maluco, cara? Como é que você vai abrir mão desse salário? Você ganha bem. Você tem um monte de coisa, a Vênus te dá tudo. Luta mais um Mundial. Eu falei, não, Júlio, não vou lutar um Mundial sem vontade só por causa do dinheiro. Pô, tu me conhece, sabe que eu sempre me dediquei pra caramba pra chegar lá e lutar o Mundial da melhor forma possível. Aí eu não vou por causa de um salário de um contrato de 1 ano, arriscar minha carreira e... Isso foi qual ano? 2015? Isso foi 2014. 14, aí 2015 eu ainda tava, porque o contrato era de 1 ano. Aí foi quando eu lutei o ADCC. E aí o ADCC, que era o único título assim que eu nunca tinha ganhado ainda. Quer dizer, na verdade tem um brasileiro, na faixa preta eu nunca ganhei. Mas aí tinha o ADCC. Que aí depois do ADCC eu falei, não, esse eu ganhando ou perdendo, depois eu vou. E aí eu consegui ganhar e já recebi a proposta pra lutar MMA, de um evento japonês. E aí eu fui. Tu não pensa em lutar um brasileiro nem de Master, não? Não. Pô, eu tenho essa dúvida, cara. E assim, por que os pica não lutam de Master? Por exemplo, a gente ia parar o evento tu lutando de Master, um brasileiro, um título que você não tem. Ou então lá o Mundial de Las Vegas, o Cobrinha, o Barral, o Galvão. Por que os pica não lutam Mundial de Master? Por que você acha, assim, na sua concepção? Sei lá, eu acho que são caras que lutaram ali no mais alto nível, né, cara? Ganharam muitos mundiais, esse daí que tu citou, porra. Os caras ganharam mais de 3, 4, 5 mundiais. Não, tu ganhou 5, 4 ou 5, não foi? Então, mas tu não tem essa vontade nenhuma. De lutar de pano de novo? Não tenho. Talvez se no futuro o Benício me pedir, talvez eu dê uma balançada e lutar os dois. E lute, né? Mas enquanto eu tiver no MMA, não tem como. Mesmo se ele me pedir, pai, luta, filho, não dá. Porque eu não quero ir pra perder, entendeu, Led? Tipo, essas 2 últimas vezes que eu fui, tipo, sem me preparar direito. E não tem como lutar mas você tá falando de Master também, né? De Master. De Master é diferente. Apesar que de Master tem vários... O Bochecha hoje é Master, né? O Preguiça é Master. Não tá tão fácil assim. Não tá tão fácil. Não. Hoje, pô, tu vê lá o Mundial de Master, o Jaime, campeão. Porra, tu vê uma São galera... São uns caras muito duros da nossa Cyborg, época. Sacou? Por isso que eu falo que assim... Não, mas... quem que não ia querer? Hashtag os brabo Masters de volta. Porque assim, porra, quem que não queria ver o Cobrinha lutando um Master? Ia parar o evento, o Barral lutando, né? Você lutando um evento mas desse. eu vou te falar, eu não tenho mais vontade. Não, eu competi muito, né, cara? Eu competi jiu-jitsu Comecei a competir com 15 e parei com 25, né? 25 foi quando eu ganhei meu último ADCC. Já não supre tanto, não tenho mais tanto desejo de competir por competir, porque eu não gosto de ficar competindo. Entendi. Eu gosto de ganhar e tal, eu gostava de ganhar os títulos grandes, claro, comecei pequeno, depois o foco era, conforme o nível foi aumentando, eu falei, não, agora eu tenho que ganhar o estadual, aí ganhava o estadual, eu falei, opa, tô bom, eu fui ganhando e consegui ganhar os maiores títulos no jiu-jitsu. Hoje, pra mim, lutar lá e arriscar minha carreira, eu não tenho medo de perder. Entendi. Nunca tive, entendeu? Me preparava muito, sabia que a derrota ia vir, como perdi várias vezes, mas não tenho desejo de competir e ganhar nenhum campeonato de Master, não. Talvez uma luta casada seria mais interessante pra mim. Entendi. Tu falou aí essas últimas 2 vezes. Que últimas 2 vezes que você falou que competiu aí já no MMA e lutou agora? Que eu lutei foi com o Kainan no Spider Coreia, que até hoje eu nem sei por que eu aceitei lutar esse evento. Na época, quando me convidaram, foi... eles falaram, vai valer $100 mil. Aí aquilo me deu uma balançada, mas tipo assim, não ganhei nada pra lutar. Então eu falei, caralho, onde é que eu tava com a cabeça? Que eu achei que eu... Treinando o que eu ia treinar, porque eu tava com uma agenda, quando eles falaram comigo, quando eles me fizeram um convite, eu tava com uma agenda de seminário fechada na Europa e na Austrália. Então eu passei 45 dias viajando com a Juliana. Foi muito cansativo, mas eu falei, não, eu sempre treinei nos seminários, vai dar pra eu treinar nos seminários e me preparar.
Só que, pô, foi horrível. Foi a pior coisa que eu fiz na minha vida. E aí, quando eu cheguei na Flórida, que aí eu decidi pro Cyborg, faltava, tipo, 3 semanas pro evento já. Aí, na hora, aí eu treinei a primeira semana, eu lembro que eu falei com a Juliana, eu falei, Ju, eu acho que eu vou tirar meu nome, não tem condições de lutar, que eu só tava apanhando lá. Aí ela, não, calma, se tu quiser tirar, eu te apoio, você tira, mas espera um pouco. Aí na primeira semana eu só apanhei, a segunda eu comecei a ir melhorzinho um pouquinho. E aí faltava já mais uma semana pra viagem. Aí eu falei, Juliano, eu acho que dá pra ir, eu tô começando a treinar um pouco melhor, eu vou arriscar. Ela, você tá sentindo bem, vai. Aí eu fui, mas no fundo eu sabia que não dava. E aí a luta de sem kimono também, com ele foi assim, a mesma forma. Só que aí foi diferente, que me ofereceram um dinheiro muito bom, né? Até pra subir, né? Só pra lutar, ganhando ou perdendo. Aí foi diferente. Mas mesmo assim, eu não quero ter que ficar lutando e entrando sem estar 100%, sabendo que eu não fiz o que eu preciso fazer, o que eu sempre fui acostumado a fazer, a competir no alto nível, estando super preparado. Eu não quero ficar fazendo isso por causa de dinheiro, entendeu? A não ser se for por sei lá, extrema necessidade. Aí eu ia e não ia fazer tanta questão de preservar a minha carreira que eu conquistei. Mas hoje eu penso muito isso. Aquela luta com o Kainan ali, tu tava treinando bastante wrestling, não tava? Porque você já tava, já tava lutando MMA. O que tu acha que faltou ali, aquela luta com o Kainan? Cara, o que faltou mais treino, eu poderia ter treinado muito mais. E o wrestling que eu treino pro MMA é muito mais específico, entendeu? Eu não costumo fazer muita luta de wrestling ali, igual a gente faz pra lutar sem kimono. Geralmente os treinos específicos que eu faço, a maioria, principalmente em camp, é tudo entrando as quedas, partindo da base de trocação, né? Mas faltou treinar tudo. Não tem como falar que faltou treinar wrestling. Pô, o Kainan é altíssimo nível. Não tem como muito brabo. Eu achar que vou treinar um mês e vou ganhar dele. Não tem como. Pra lutar com um cara do nível dele, de outros aí que estão no cenário, eu precisaria, sei lá, de talvez 4 meses de preparação, 5 meses. E é muita coisa pra eu abrir mão da minha carreira. Muito tempo que eu vou deixar de estar evoluindo no esporte que hoje em dia é o que me sustenta, para voltar a lutar jiu-jitsu. Não vale muito a pena, não. Foi cogitado uma luta com o Gordon nessa mesma época aí, né? Por que não rolou? Você chegou a sair foto? Eu acho que eu me machuquei. Eu acho que eu me lesionei. Graças a Deus eu me lesionei, senão teria ido mal. Porra. Também não é assim, né, Rodolfo? Porra. Porque também, de novo, eu tava indo pelo dinheiro, pela bolsa, entendeu? Eu quero uma boa bolsa. Tanto que eles me ofereceram dinheiro tanto, eu falei, não, quero tanto. Pedi, tipo, triplo a eles. Tá bom. Falei, caraca, talvez se eu tivesse pedido 5 vezes mais, eles teriam pago. Entendi. Mas, enfim, eu nunca fiz nada pelo dinheiro. Pô, tu sabe, né, cara? Você me conhece há muitos anos. Eu, porra, ao início ali, eu só pagava. E até começar a ganhar dinheiro foi uma luta, né? Demorou, né? Esse foi um dos motivos também que o Júlio foi contra, né? Porque ele viu todo o meu esforço, viu a situação que eu tava e falou, pô, Rodolfo, tu vai sair agora que você tá bem, ganhando dinheiro, vivendo bem, tendo a vida que você quis. Mas eu senti que já precisava sair da minha zona de conforto e encarar esse medo que eu tinha, né? Essa dúvida, pô, será que eu seria um bom lutador de MMA? Será que eu ia conseguir ter o mesmo sucesso ou pelo menos chegar perto do que eu fiz no jiu-jitsu? Eu falei, vou. Se eu tô com medo... Eu sigo uma professora de filosofia, ela é muito boa. A Lúcia Helena Galvão. Ela tem um canal muito bom no YouTube, chama Nova Acrópole. E ela falou uma parada muito interessante, que eu já sentia dentro de mim, só que eu não sabia explicar isso para as pessoas. Tentando me entender. Porque ao mesmo tempo que eu sentia muito medo, eu não conseguia sair. Porque no fundo eu sentia que eu podia ser bom. Entendi. Eu sentia que
que cada vez que eu passava por essa situação de muito estresse, que é um camp inteiro e uma luta, eu sentia que eu ia melhorando, evoluindo, me tornando melhor. E aí... Só que eu não sabia explicar. Eu falei, pô, se eu tô com tanto medo dessa parada, por que eu não saio e volto pro jiu-jitsu? Só que eu não queria voltar pro meu conforto. O jiu-jitsu estava muito confortável para mim. Hoje em dia, se eu tiver que treinar, eu até brinco, falo, se eu volto hoje para competir jiu-jitsu, sei lá, acontece alguma coisa, e eu volto a treinar jiu-jitsu hoje, eu ia fazer uma luta por mês, sem kimono. Tranquilo eu ia fazer. Mas eu tava muito confortável. O MMA não, ele me trouxe esse estresse de volta, assim, que às vezes eu paro e penso, falo, caralho, por que eu tô fazendo essa porra, cara? É muito desconfortável, assim, pra mim. Todo treinamento é muito desgastante, a pressão ali quando vai se aproximando da luta, a semana da luta, a hora da luta, pra mim assim, é bem desgastante, é bem ruim, assim, pra mim. Mas é isso, eu sei que me faz bem. E ela explica isso, ela fala, se você tá a fim de fazer alguma coisa, isso te gera medo, isso quer dizer que você tá no caminho certo. Se não te gera nada, não te dá um frio na barriga, não te dá medo, não te dá dúvida, nem faz que não vai dar certo. Agora, se te dá medo, se te dá esse desconforto, faz porque você vai treinar muito. Você vai treinar muito para poder... No meu caso, treinar porque eu tô falando da minha luta, mas no teu caso, eu não sei se tu teve medo quando o Júlio falou do podcast. Eu fiquei empolgado, mas eu fiquei... Empolgado, assim, mas no fundo, depois tu parou e falou, cara, vou ter que trabalhar muito pra... Eu já tava assim, cara... É porque tu é meu amigo de infância, é mais fácil, mas mesmo assim eu tava assim... Será que eu vou mandar bem se eu travar? Se eu engaguejar? Dá um medo mesmo. E tudo isso por causa disso aqui, né? Tá passando, todo mundo tá vendo, a gente fica com medo, ansioso, que as pessoas vão falar, se vão falar bem, se vão falar mal. Sim. Porque se fosse só aqui uma conversa aqui sem nada, se fosse a conversa, você conversou com qualquer pessoa aqui, morreu aqui, ninguém viu, você ia estar muito mais à vontade, você ia se soltar, você ia ficar muito mais tranquilo. Mas aí como envolve, tipo, câmeras e espectador, gera mais pressão na gente, mais ansiedade. Eu acho que isso tem a ver com o que você acabou de falar de agora já não tenho tanta vontade de lutar o Master, porque não deve te gerar esse medo que você tem, assim, tipo do MMA, aquele desafio interior, né? Pode ser. Outra coisa, tu escolheu se mudar para os Estados Unidos. Hoje, na tua concepção, tu acha que dá para ser atleta vivendo no Brasil? Sim, com certeza. Eu fui pro Brasil, Lete, de novo... desculpa. Eu fui para os Estados Unidos de novo para sair um pouco da minha zona de conforto, entendeu? Entendi. Mas praticamente todos os atletas de ponta do jiu-jitsu hoje foram lá para fora. Foram para lá porque lá você tem mais chance de viver e ganhar melhor com o jiu-jitsu, viver melhor através do jiu-jitsu, né? Aqui é bem mais difícil. Mas no meu caso, eu poderia ter ficado aqui tranquilo. Eu não acredito que eu tenha que estar lá para eu ter um nível bom. Eu acho que, de novo, foi... Para se desafiar. Para me desafiar, para morar em outro país. Aí tem o lance da língua, que você tem que aprender inglês. Você tá longe da família, longe dos amigos. E aí depois o Benício veio. Mas antes do Benício, cara, todo dia eu pensava em voltar. Todo dia, não tinha um dia. Eu lembro, tu falava. Em 6 meses lá, me deu uma crise assim de... Nem sei lá de que foi crise. Mas comecei a chorar. Eu falei, não, Juliano, quero voltar. Aí conversei com o Bruno Malfacini, que a gente estava na casa dele também. Assim que a gente chegou lá, a gente ficou os primeiros meses lá. E aí foi bem difícil. E aí eles conversaram comigo, calma, cara, é assim mesmo. Eu também passei por isso e tal. Aí beleza, passei isso, continuei vivendo tranquilo. Eu tendo minha vida lá, eu e Juliana. E aí quando o Benício nasceu, aí eu falei, opa, peraí, aqui é o melhor lugar para eu criar o meu filho mesmo. Um lugar seguro, com qualidade de vida boa, eu vou ter bastante tempo com ele e é o que realmente aconteceu, né? Hoje em dia aqui eu vejo, eu falo, caramba, cara, aqui eu não teria por lá 15 minutos eu tô na minha academia. Quando eu pego um trânsito eu chego em 20. Eu fico bravo, entendeu? Aqui qualquer coisinha é 50 minutos, 1 hora que você tem que... Qual academia que você tá treinando lá? Eu treino na Fusion. Fusion Excel. Entendi. Por que tu não escolheu uma equipe maior? Tipo, a AK, eu acho que você tinha comentado. O Buchiche até me chamou uma vez aqui pra
pra ir lá me apresentar o pessoal? Acho que você comentou alguma coisa. Ou então na Brasília Top Team, né, junto com o Durinho. Na Brasília Top Team, não, América Top Team. Ou com o Durinho. Por que você escolheu essa equipe, não uma equipe maior? Porque cara, já era muito conhecido, porque na verdade eu fui pra Orlando, a gente ia treinar com o Libório. O Libório, eu comecei treinando na American Top Team por causa do Libório, ele que me introduziu na equipe, ele que me apresentou todo mundo, eu não conhecia quase ninguém lá. Acho que eu só conhecia o cara de sapato na época. E não conhecia mais ninguém. E aí ele me chamou pra lá e tal, e me apresentou todo mundo, me introduziu na equipe. Só que aí depois de um ano ou menos, um pouco, ele saiu da equipe. E por problemas lá dele com os outros caras lá que são donos. E aí ele saiu, eu falei, vou sair com ele. Eu entrei aqui por causa dele, eu vou sair. Aí saí, voltei pro Brasil, casei com a Juliana e depois decidimos ir pra fora de novo. E aí o Libório tava com planos de montar um outro time lá. Com o Bruno. Na época o Bad ele também estava empolgado para migrar para MMA e tal. Só que acabou que não deu certo, porque a academia que a gente estava treinando lá, depois o Bruno saiu, a gente ficou sem espaço e tal. Aí o Libório tinha os trabalhos dele também para fazer e seminário para dar, viagens, e não tinha como ele tomar conta de uma academia. Ficou muito corrido para ele. E eu fiquei lá, tipo assim, uns 5 meses sem treinar nada. Só treinava jiu-jitsu, sei lá, 3 vezes na semana. Caraca. E fiquei... mas eu estudava inglês de manhã, né? E o curso lá era, sei lá, de 7 a meio-dia. Dá uma palhinha de inglês pra gente. Não, meu inglês é ruim demais. Aí eu fui... Aí o Jacaré já treinava lá, ele foi e me falou, Rodolfo, vem aqui treinar e tal, a galera é maneira, a equipe pequena, mas é boa, a galera é gente boa e tal. Eu falei, beleza, eu vou lá. E fui lá um dia. Isso foi final de 2018, foi quando a gente chegou lá. E aí eu gostei da academia, gostei do clima e tô lá até hoje. Aí já iniciei 2019 treinando lá e já fiz meu camp para que seria a última luta do evento que eu tava, o AC, que era o antigo ACB, que virou ACA. E também o dinheiro acabando, eu falei, não, preciso lutar agora, né? Que eu e o Juliano, a gente já tava morando no nosso apartamento, já tava tendo nossos gastos, nossas contas. E aí eu comecei a me preparar lá. Eu falei, vai ser aqui mesmo que eu vou treinar. E quanto a treinar numa equipe grande, eu não acredito que eu precise estar numa equipe grande para eu poder ser campeão. Tem 2 viés aí, né? Equipe grande, todo mundo ali é leão, tu vai estar treinando os caras que tem muita experiência, mas ninguém vai estar podendo te dar aquela atenção que você gosta, né? Ali cara te ensinando boxe. Treinando lá, eu consigo fazer um treino só para mim, entendeu? Entendi. Numa equipe pequena, eu consigo... é um gasto a mais, né? Porque você tá numa equipe dessa, você paga a porcentagem lá, seja 5% ou 10%, e usa todo mundo, treina com todo mundo, faz todas as aulas. Mas é diferente, quando você paga, mesmo que você pague um pouco a mais, eu tô pagando a você aqui direto a você. Eu pago a porcentagem da academia, mas eu pago a você também para me treinar. Então eu tenho seu tempo ali durante 100% para mim, entendeu? Entendi. E eu prefiro fazer dessa maneira. Eu prefiro e eu sinto que eu melhoro muito mais tendo 100% da tua atenção ali voltada para mim, fazendo só aquilo ali, entendeu? O que eu vou fazer, alguma coisa que eu preciso aprender, seja no strike, no jiu-jitsu ou no wrestling, eu sinto que você vai crescer muito mais. Tu falou, voltando aqui rapidinho, tu falou que um dos motivos também para tu ficar lá foi o teu filho, né? A criação do seu filho. O que o nascimento do Benício impactou assim na tua vida? Não só como atleta, em geral, assim, olha, o nascimento do meu filho me tornou isso. O que você tem a dizer sobre o nascimento do teu filho? Cara, assim, foi uma sensação maravilhosa. Não dá pra... Eu sempre escutava de pessoas que eram próximas de mim, que já eram pais e mães e ninguém sabia explicar. Falava, qual foi o sentimento, cara? Não dá pra explicar. E depois, ele hoje, assim, quando você olha pra ele, não dá pra explicar o amor que é. Então, a minha resposta vai ser um pouco parecida, mas
quando eu vi ele nascer, realmente foi assim, uma emoção absurda, cara. Poder pegar ele no colo e saber que ia ter aquele serzinho ali que ia depender de mim ali por um bom tempo e eu teria que ser o melhor, melhor ainda do que eu sempre busquei ser a partir daquele momento. É um desafio muito grande, é uma responsabilidade muito grande hoje. Pô, eu vejo ele crescendo, o moleque já tá falando tudo, já quer brincar de luta, já ativo pra caramba, cheio de energia. Que tu se desenvolveu mais? Sim, com certeza. Porra, agora eu sou pai, eu tenho que com certeza. ser pica. Hoje em dia, mais do que nunca, eu quero me tornar melhor em várias outras coisas para eu poder dar o exemplo para ele, né? Se ele vai seguir ou não, aí não tá no meu controle, mas eu tenho que melhorar em muitas coisas que eu quero ensinar para ele. Então não tem como eu falar para ele, ô filho, faz isso, 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 eu não faço, eu não sou isso. Entendi. Então automaticamente vai ser benéfico para mim. Ele seguindo ou não, eu tô fazendo as coisas certas que eu acho que são importantes e que ele possa seguir, me tenha como exemplo, mas eu sei que pode não ser, entendeu? A gente cria expectativas, né? Óbvio, sim. Óbvio que nossos filhos vão ter as escolhas dele, mas tu gostaria de ter ver seu filho sendo campeão do jiu-jitsu ou de MMA, ou dos dois? O que você projeta, assim? Eu gostaria, se ele decidir isso pro meu filho, seria melhor, eu gostaria, poderia estar ajudando ele com jiu-jitsu. isso. Jiu-jitsu, menos tensão, certeza, né? Com certeza. É um esporte muito mais gostoso, mais saudável do que MMA. MMA é um esporte muito duro. Muito duro. Eu não sei como é que seria eu vendo ele, assim, quando eu paro e penso nisso. Eu não fico pensando muito nisso, mas penso mais quando ele fica me chamando pra brincar, né? Porque geralmente ele tá lá, pai, vamos brincar de luta. Aí chama eu pra brincar, chama a Juliana pra brincar. Aí vai, mas que luta? Ele, jiu-jitsu. Aí, então tá, aí não vale soco. Aí do nada ele, pai, vamos brincar de luta. Qual luta? Ele, agora é MMA. Pega a luva. Ele já vem com a minha luva, bota dele. Aí ali eu penso, eu falo, caraca, mesmo. Seria muito ruim ver ele no octógono lutando. Mas porque também ele pequenininho assim, daqui a pouco quando ele tiver grandão, acho que pode... Não sei. Mas assim, Light, é claro que eu quero que ele... Porra, se eu falar que eu não quero que ele... tem a vida que eu tive, porque eu sei o quanto é bom, entendeu? É o sonho de todo pai, atleta, lutador, né, cara? Você conhece, vários lugares maneiros, você tem uma vida super boa, uma vida saudável, uma vida feliz. Porra, era bom pra caraca, cara. É bom assim quando a gente tá... É fogo, né? A gente tá trazendo pro nosso lado porque a gente é do jiu-jitsu, mas, tipo assim, o cara que vive fazendo o que ama... Tu quer que teu filho viva aquilo também, lógico. Né? E outra coisa, isso vai juntar muito mais a gente, vai unir muito mais a gente. Tu vai estar ali, corrigindo o tempo, conectado, treinando. Esse é um sonho que eu tenho, ter o meu filho tá treinando o Gil com o moleque. Né? Sim, deve ser, lógico, todo faixa preta, cara, quer que o filho siga. Mas assim, eu deixo... O filho, Mas eu quero deixar ele à vontade, entendeu? Legal. Eu não quero forçar ele nada, que acho que não é o certo a fazer, né? Pô, pai, não quero lutar jiu-jitsu. Então, filho, vê outra luta. Você tem que aprender pelo menos pra se defender na rua, cara. Pelo menos como defesa pessoal, você vai ter que aprender a fazer alguma luta. Mas atividade física vai ter que fazer mesmo de qualquer jeito, né? Porque, hoje em dia não dá pra você deixar teu filho ter uma vida sedentária. Isso é uma outra coisa também que eu e a Juliana, a gente se preocupa muito com ele. Com relação à alimentação, a deixar ele, acostumar ele sempre estar ativo, fazendo alguma coisa. A gente já botou ele na ginástica, Irada. Aí ele gostou e tal, mas aí tava muito sem gracinha a aula. Eu falei, Juliano, vamos tirar. Vamos bota no futebol. Botamos no futebol, ele não gostou. E por coincidência, a aula que ele geralmente mais gosta é de luta mesmo, as brincadeiras, né? Legal. Ele fica muito mais concentrado. Já levamos ele pro judô, ele também gostou do judô. Como é que tá teu cartel de MMA? 9-3? 9-2. 9-2? 9-2, Pô, legal. 9-2. Pô, aquela luta que tu foi finalizado lá, o que tu se sentiu? Porra, tu é um dos maiores nomes do jiu-jitsu. E depois eu vi lá os comentários, a galera falando, cansou, não treinou. Como é que tu lidou com isso, brother?
porra, você é um dos maiores nomes, sentiu um peso? Não, assim, na hora ali, né, cara, você com sangue quente, acabou de acontecer a parada. Porra, eu lembro, eu ligando pra Juliana, chorando pra caraca, tipo, eu fiquei me vendo mó tempão, todo arrebentado. E eu me vendo assim, eu falei, cara, eu vou ter que sair dessa porra. Isso aí não é pra mim, não consigo ficar confortável. Não digo nem essa, não. Eu falo que até quando eu ganhava, às vezes eu sentia isso. Em algumas vitórias que eu tive, eu sentia isso. Caramba, eu ganhei, mas porra, chega lá, um desconforto muito grande quando me tranca ali na jaula com aquele cara e eu tenho que brigar com ele. Era muito ruim pra mim. E aí eu pensei isso, eu falei, caraca, cara, vou... Aí falei com a Juliana, Juliana, acho que eu vou parar com isso, não dá pra mim não, esse esporte. Ela, calma, você tá com a cabeça quente, o que você decidir eu vou te apoiar, mas não toma nenhuma decisão. Eu falei, não vou decidir nada agora não, mas eu tenho quase certeza do que eu quero, que é parar com esse esporte e não quero mais passar por isso não. Aí depois você... com a cabeça mais fria e tal, tá mais calmo. Eu falei, não vou desistir agora. Eu vou continuar e tem que aprender a lidar com essa ansiedade, com esse nervosismo, aprender a domar esse medo e vou continuar. E também não posso parar minha carreira aqui vindo de derrota e ainda sido finalizado, né? Mas com relação à finalização, para mim, não fez tanta diferença assim pra mim. Claro, perder... É muito ruim, né? É ruim de qualquer jeito, né, cara? Sendo finalizado, perdendo a decisão. Mas ali, nas condições que eu tava, não tinha como ter sido diferente, entendeu? Qualquer outra coisa que ele encaixasse ali... Tava muito cansado, né? Eu tava. Ali foi uma luta que... Eu não digo nem que eu perdi aquela... Quando eu perco, eu falo, não tem problema de lidar com a derrota. Eu acredito que eu não sou um mau perdedor. Mas aquela luta ali, eu não acho que eu perdi, não. O que você acha? Eu não acho que ele me ganhou. Acho que eu perdi pra ele. Entendi. Acho que por falta de experiência, tá muito ansioso. Eu acho que eu dei uma menos... Acho não, tenho certeza que eu menosprezei ele um pouco. Antes... E não estava querendo acreditar muito nisso. E durante a luta também, assim que começou, eu botei ele para baixo em, sei lá, 10 Tu tinha comentado comigo que falou assim, nem que você visualiza antes, nem segundo round tu conseguia visualizar. Ver perdendo ele, não conseguia ver perdendo. Tipo, falei, não, se eu derrubar esse cara, eu vou pegar ele. Vou pegar. Só que é o que eu tô te falando. Para mim, no meu caso, tem atletas que são, 100% confiante que vai chegar lá e 100% não, que eu não acredito que tenha ninguém 100% confiante que vai ganhar. Não existe isso pra mim. Mas eu tava confiante demais, assim, mais do que o normal, que se eu botasse ele pra baixo eu ia finalizar. E aí assim que eu derrubei, já derrubei muito fácil. Assim que a gente caiu no chão, eu já falei, nossa senhora, já tá aqui... Foi mais fácil do que eu estava esperando, pelo menos a queda. E aí começou o trabalho de chão ali, eu fui ganhando a meia, e ele tentando me empurrar, eu fui chegando, aí quase montei, ele virou, peguei as costas, o braço já estava no pescoço, ele já começou a roncar, eu falei, tá ferrado. E aí, ele virou. Quando ele virou, eu montado, aí eu tentei dar um katagatame, não deu certo, dei outro, não deu certo, dei outro, não deu certo, e aí eu... Começou a cansar. Falei, caraca, não comecei a cansar. Aí ali já bateu aquele desespero. Cara, não tô conseguindo pegar. Porque eu queria acabar com a luta rápido. Entendi. E ali, hoje em dia, se eu chego naquela posição ali, cara, dificilmente... Eu não tô falando que eu ia ganhar a luta. Mas eu não ia sair da montada mais. Eu não ia sair de cima dele. Hoje, com a cabeça que eu tenho, eu ia manter a calma, ia sossegar ali, ia dar umas porradas, ia controlar a minha montada e não ia fazer o que eu fiz. Aí, na hora, ele me deu upa. Aí eu fui pro braço. Aí no meio do caminho eu já tava arrependido. Aí foi ali que eu perdi pra mim, entendeu? Entendi. Que a minha cabeça já começou a jogar contra. Eu falei, caraca, ferrou, vou perder. Por que eu fui pro braço? Vou começar a cansar. E porra, ferrou. Não sei o que. E aí foi o que aconteceu. Aí ali foi ladeira abaixo. Mas tu viu quanto foi importante? Tu fala assim, hoje eu não farei isso. Mas a derrota te ensina muito, né, cara? Depois... Claro.
E assim, eu vi uma evolução... Só te ensina, pô. Eu vi mas ninguém aprende. Ninguém aprender assim, né? Tu só não aprende se tu for muito burro. Mas olha só, eu vi uma evolução muito grande, mano. Logo depois, a outra luta, tu finalizou no terceiro round, depois dessa. Não foi depois dessa que você perdeu, tu voltou... Sim, foi. Que aí eu falei, essa eu vou trocar, não vou botar pra baixo igual um louco, não. Eu já vi que eu tenho o queixo duro, não vou cair com qualquer soco. E aí a estratégia era essa mesmo. Que o cara nunca ia esperar também, né? O cara deve ter treinado, sei lá, 80% defesa de queda. E aí foi essa luta que você tá falando, né? Aí depois você perdeu de novo, mas aguentou os 3 rounds de porrada, eu vi que... Porque assim, no início, eu acompanhei todas as lutas tuas, eu vi que você ficava... com medo de tomar porrada. E não fazia nada. E só ia tentando botar pra baixo no jiu-jitsu. Na terceira, nessa penúltima luta aí, você perdeu, mas aguentou muita porrada, mostrou coração. E na última agora, eu acho que tudo isso te deu uma preparação muito grande. Teve uma luta que caiu por conta de uma parada médica. Depois foi. Comenta. E essa última, porra, tu tomou 3 knockdown, acho que foi 3, tomou uma guilhotina, saiu e pegou. Porra, aquilo dali, tu falou assim, caraca, agora o Rodolfo, ele tá ali muito mais paciente, sabendo dosar, sabendo... Tá apanhando e tá continuando com aquela fome. Não, calma que ainda não acabou. Como é que tu se vê, né, dessa forma aí? Com certeza, é mais experiência, né? Tipo, como eu te falei, as pessoas, eu tava meio decepcionado com essa luta. Apesar de ter ganhado, eu falei, cara, beleza, eu ganhei, mas eu podia ter perdido no início ali. Não é uma coisa que eu posso deixar acontecer de novo. E aí os caras, não, meu irmão, mas porra, olha o que tu passou, olha o aprendizado que você teve nessa luta. O cara veio com tudo pra cima de você só se defendendo, andou pra trás, entrou na perna de qualquer jeito, não conseguiu derrubar, voltou em pé de novo, o cara te deu um knockdown, você caiu, você passou ali um aperto no ground and pound. Cara, não é qualquer um, tipo, os meus amigos falam, não é qualquer um que passa por isso que você passou e depois tenha calma pra virar. Então isso pra mim, aí depois eu parei, eu falei, realmente, não tem como eu ser ingrato a esse ponto não, de estar insatisfeito com uma vitória dessa, de virada ainda, depois de ter passado o que eu passei e conseguir ganhar. E depois eu parei, pensei, eu falei, cara, é muito melhor se fosse pra escolher começar dessa maneira e ganhar do que acontecer na minha primeira derrota, como você acabou de me perguntar, que eu comecei igual um furacão, botando o cara pra baixo, sei lá, 2 minutos de luta eu tava montado no cara, ou menos, se bobear, e depois eu perdi, fui finalizado. Entendi. Mas eu aprendi demais nessa luta. Não foi uma derrota, né? Eu finalizei, mas poderia ter sido, foi muito perto ali, eu lembro o juiz falando, Rodolfo, se mexe. Se fosse outro juiz, talvez poderia ter parado ali e o final da luta teria sido diferente. Muito tenso. E outra coisa também, Let, foi que esse meu camp foi o pior que eu tive na minha vida até hoje, pô. Na minha primeira semana de treino, eu tive uma lesão muito séria no joelho. No pé e no joelho. Na verdade, mais séria no pé. Por isso você tá fazendo fisioterapia? Esse também foi um dos motivos que eu vim pra cá tratar. Eu treinando wrestling, eu fui dar uma queda no cara, eu caí pra trás por cima do meu joelho. Uma posição, foi um mole meu que eu dei. E aí, porra, nisso seriam 8 semanas, né? Contando com a luta. Então eu teria 7 semanas de treino. A primeira semana eu já ferrei. E aí, até talvez a penúltima semana de treino foi muito difícil. Muito. Eu não tava conseguindo fazer sparring porque eu não conseguia movimentar. Eu não conseguia fazer wrestling, eu não conseguia apoiar o pé direito no chão. Então eu fiquei fazendo muita fisioterapia lá e fazendo um treino totalmente adaptado. Preparação física, né? Preparação física, eu fiz bastante circuito. Na hora que era para eu fazer os sparring, eu fazia circuito de... tinha que agarrar o cara, apertar, porque eu não podia... eu não tinha... equilíbrio, não tinha equilíbrio, meu pé não estava firme o suficiente para eu poder nem entrar em queda assim, fazer drill de entrada tinha que ser muito controlado, muito devagarzinho. Então a gente caprichou muito nesse tipo de treino, circuito, bike pra caramba, aí sai da bike, manopla, sai da manopla, levantava o cara no tackle, né, E aí foi tudo assim, aí sparring mesmo eu fui fazer nas últimas semanas. Eu devo ter feito no total, assim, para essa luta 4, 5 rounds de sparring, assim, de luvinha.
Pô, geralmente eu faço muito mais do que isso em um camp, muito mais. Porra, mas assim, tu fez o que podia com o que tu tinha. Exatamente, né? Isso daí é o que importa. Foi isso que me ajudou. Legal. Tu hoje, tu foi um fenômeno no jiu-jitsu, né? Um campeão mundial absoluto mais novo, empatado com o 21, né? Anos. Com Margarida. Com Margarida, os dois foram com 21. Mas ele foi mais novo ainda. Mês, né? Mas, enfim, e você tinha aquilo dentro de você. Pô, eu vou ser o campeão, me vejo como campeão. Tu se vê como campeão do UFC? Eu não me via campeão de jiu-jitsu. Demorou. Demorou. O quê? 19 anos foi campeão absoluto. Não, então, mas é porque a minha carreira... Não, é porque a minha carreira foi tudo muito rápido. Então... Não, se tu me perguntar se eu me via com 21 anos sendo campeão mundial absoluto, não. Entendi, Não, mas eu tô falando assim, se você se via campeão, você tinha dentro de você que vai dar certo, vou conseguir ver do esporte. Não, vai dar certo, que eu vou conseguir ver do esporte. Vou ser campeão, treino pra ser campeão, sou o melhor. Os resultados foram muito rápidos. Tu foi, sei lá, da azul pra preta em quê? 4 anos? 5 anos? Foi. Foi bem rápido e eu tinha tempo pra isso. Pra preta campeão mundial, entendeu? Campeão mundial todas as faixas. Marrom absoluto, preta absoluto. Você tinha aquela fome e aquilo dentro de você, porra, eu tenho condições de você ser campeão. No UFC, você tem isso também? Às vezes eu me vejo, mas é uma coisa assim que eu nem fico tentando me imaginar muito. Pra não criar expectativa, pra não criar nenhuma expectativa. Pra você foi pra muito mim mais é muito mais difícil, né? Pela idade que eu comecei a treinar, pelo nível que o esporte se encontra. Mas eu gosto de ter essa mentalidade, porque eu lembro que eu tinha mesmo no jiu-jitsu. Até antes de eu lutar com os caras tops, eu achava que depois que eu pegasse a preta, eu demoraria, sei lá, talvez 5, 6 anos para eu conseguir lutar de igual para igual com os caras que já estavam lá em cima. Aí na marrom tu já ganhou, foi o Braulio. Aí foi depois disso que eu comecei a ver. Eu falei, opa, peraí. Tipo, o cara ganhou o Braulio, bicampeão mundial, ele de marrom. Então, aí depois disso que me deu confiança. Pode crer. Mas até então, se você me perguntasse, eu falo, não tem como eu chegar na preta em 2 anos, lutar de igual para igual com o Xande Ribeiro, com o André Galvão, com o Rômulo Barral, com o Roger, então nem se fala. Então isso foi bom, porque me fez treinar muito e chegar num nível muito alto relativamente cedo, né? Entendi. Tu falou agora do Barral, eu lembrei. Vocês nunca chegaram a lutar, né? Você com o Barral. Não, foi o único cara assim Ele, na verdade, ele é uma geração acima, né? Mas que ainda permaneceu durante muito tempo lutando. Mas ele foi, eu acho que o único cara que eu não lutei. Faltou o Roger também com a geração antiga. Eu acho que você teve essa oportunidade e não aconteceu. Não teve ou não? Não teve. Entendi. Ele, na verdade, o último ano... Ele lutou 2010 foi o último ano que ele lutou. Eu tava lá. Que ele ganhou. Aí 2011 eu lutei e ganhei. Tu tinha se machucado o joelho, né? Tá, agora a gente vai pra um joguinho, cara. Interessante. Não, primeiro vamos pra polêmicas, né? Eu não gosto de polêmica. Eu sei que você não gosta de polêmica, eu só gosto de polêmica fora das câmeras. Mas eu acho que essa daqui uma é maneira, outra eu não sei. Cara, que eu vi você dando uma entrevista agora falando do Meregali, que veio com ele autoconfiança. O que você acha desse estilo dele de estar sempre falando que é o melhor, que você, como... Você foi um cara muito na postura do Tainan ali, quieto, não gostava de polêmica. O que você vê assim no mundo do jiu-jitsu, o Meregali agindo dessa forma que ele tá agindo? Que o jiu-jitsu é uma arte marcial, a gente tem uma visão mais oriental da coisa. Ele tá trazendo uma ocidental, assim, mais trash talk e essas coisas. O que você tem? Qual a sua visão sobre isso? Foi o jeito que ele achou pra se promover e é o jeito que ele acha que dá certo, é a forma que ele é, que ele não que ele pensa, mas que ele acredita que ele seja mesmo muito confiante. E aí o cara, ele realmente se expressa ali o que ele sente, entendeu? Mas não é uma coisa assim que eu falo, eu gosto desse tipo de atleta. Mas eu também hoje em dia, com, lógico, mais experiência, hoje, sou pai, chefe de família, eu não vou ficar julgando o cara, entendeu? Entendi. Se ele faz isso, tá trazendo dinheiro para ele, como é que eu vou falar? Eu falo assim, tá sendo escroto, arrogante. Aí você tem que ser mais respeitoso, tem que falar isso, porque eu admiro esse tipo de cara. Não é. Ele tá fazendo o que acha que é certo pra ele.
E a gente tem que respeitar, não tem que ficar lá, tipo, criticando, perdendo seu tempo. Tu não acha que, assim, pra galera que, porra, o jiu-jitsu é um esporte mais... Eu sou fã do cara, eu só tô trazendo essa questão, sou fã desde que ele levantar o ganhador do Lu lá, falando eu sou foda e tal, admiro o trabalho do cara, mas assim, ele chegou e falou assim, eu ganhei esse PAN, treinei 15 dias aí, uma vez por dia já é o suficiente, meu nível tá muito alto. Você não acha desrespeitoso com os outros atletas, principalmente crianças, a gente quer dar o exemplo, né? Exatamente isso. Tipo, eu prefiro mais a linha do um Tainan, como você falou, entendeu? O cara chega lá, dá um show e super respeitoso, não se envolve em polêmica. É o tipo que eu admiro, é o tipo que eu gostaria. O Mika também, que é um moleque outro altíssimo nível. Porra, é um dos moleques, sei lá, mais famosos do jiu-jitsu. E, pô, tu conversa com o garoto, o moleque é um menino, uma criança, assim, super simples, super humilde, respeitoso pra caramba. E é o tipo também que eu gostaria que, se o Benício fosse atleta, seguiria, entendeu? Mas aí tu chega pra ele e fala, não, você tem que ser desse jeito aqui. Aí ele fala, tá, mas aí eu vou ganhar metade do que eu ganho. E aí? Eu tô ganhando $50 mil agora por luta, mas se eu agir dessa maneira aqui, eu vou ganhar 10. Entendeu? Eu preferia estar ganhando 10. Eu nunca vou querer, igual muita gente falava pra mim, se agora vai ter que ser um pouco mais polêmico, vai ter que ser falar isso, falar aquilo, porque você tá no UFC e eles gostam disso. Eu falei, não, nunca vou mudar o que eu sou por causa de dinheiro. Nunca, jamais. Não vou passar por cima de coisas que eu acho certo, maneiras de agir que eu acho certo por causa de dinheiro. Mas de novo, foi o jeito que ele sempre foi assim, como você disse, né? Desde que ele subiu pra faixa preta, ele sempre foi um cara mais polêmico mesmo, de falar o que ele pensa. E não sei se para dizer, respondendo a sua pergunta, se é desrespeitoso com os outros atletas. Tu não sentiria desrespeitado se eu chegasse e falasse assim, eu vou lutar com o Rodolfo vou treinar 15 dias só, treinar uma vez por dia já é o suficiente pra eu ganhar dele. Não sei se eu acharia desrespeitoso, porque é o que ele acha. Entendi. Entendeu? É o que ele acha. E o problema é que ele fala isso, chega lá e ainda mostra um jiu-jitsu de alto nível, isso entendeu? É muito maneiro mesmo. Mas, de novo, não é uma parada que eu gosto e admiro a maneira que ele tá fazendo e o Gordon faz. Não, eu prefiro a outra linha, entendeu? Mas respeito demais. Entendi. E, pô, o moleque tá mostrando um trabalho fenomenal, pô. Fenomenal. Tanto que tá com luta aí agora até... Sei lá, deve estar com umas 3, 4 lutas já. Ele fez pouquíssimas lutas sem kimono aí. Quem que tu acha? Que dá? Kainan? Sei lá, cara. Eu acho que o Kainan vai fazer uma luta boa, eles dois. Eles dois vão fazer uma luta muito boa. Muito boa. Tô ansioso pra ver essa luta. Ele lutou agora com o Cyborg, não foi? Sem kimono? Lutou. Lutou, mas com a regra meio maluca. Essa regra aí eu não gosto muito, não. E tipo, o Gordon também, a mesma coisa. Ele... Na hora de divulgar uma luta, o cara, porra, fala besteira pra caraca. Só que todo mundo que eu conheço, que conhece ele fora, dizem que o cara é, porra, maneiro, super gente boa. Nota 10, ajuda todo mundo. É um cara atencioso, um cara que respeita. E tu vê nas lutas mesmo, quando ele faz qualquer luta e termina, tu vê o respeito que ele trata todo mundo. Inclusive com o André Galvão, que teve toda aquela polêmica, acabou a luta, a maneira que ele tratou, eu falei, caramba. Esse cara, realmente, ele faz só pra ganhar só mais. Só pra ganhar mesmo, pra trazer os holofotes. Os holofotes pra cima dele. Hoje, qual a luta que você fala assim, pô, eu gostaria de assistir essa... Tem algumas lutas que você falaria assim, 2 caras que estão no topo que você gostaria de ver lutar. Quem que chamaria a tua atenção, assim? Lutar entre si? É. Caraca. Tipo, que eu gostaria muito de ver seria... Não, essa vai ser boa. Lógico, eu quero ver o Meregali com Kainan. Sem e kimono. O Meregali e gostaria de ver de kimono também. E com o Vitor Hugo, né? Que, porra, é o atual campeão mundial absoluto. Eles já lutaram sem kimono. O Meregali finalizou o Kainan no brasileiro, né? Mas tem tempo isso, né? Depois o Kainan ganhou dele no Espada Coreia, quando ele me ganhou. Ele me ganhou e ganhou dele, né, na final. Que foi empatado, né? A luta, sei lá. Mas então, pra você ver, o cara quando é assim, todo mundo quer ver o cara lutar.
Entendi. Entendeu? Todo mundo. Seja pra ganhar ou pra perder, né? Tua opinião, quem ganharia de kimono? O Mika ou o Tainan? O Mika ou o Tainan, rapaz, uma luta difícil essa. Difícil, né? Pra mim, antes do Tainan perder essa luta, e não era por causa dessa última luta que ele perdeu pro Jansen, não era questão de, que por causa de mídia, não era pelo nível que ele vinha apresentando nas competições, cara. Quando o Mika não tava, né? Que ele acho que só tinha perdido pro Mika. Há 2 anos e pouco, 3 anos atrás, num campeonato lá. Que eu lembro que ele deu um que triângulo teve nos voador no Estados final Unidos. e acabou ali dentro E do depois triângulo. disso, cara, o cara tava sobrando nas competições. Né? Tava dando show mesmo, né? Sobrando. E aí eu só vi o Mika ganhando dele. Aí chegou esse moleque também que, porra, eu nunca tinha visto lutas dele. Eu já tinha moleque visto, sinistro já pra caraca. Porque em 2018 ou 2019, o Jansen tinha ganhado do Tainan já, de roxa. Final mesmo? do Mundial de roxa. E eu já conheci o Tainan porque ele veio lá de Floripa, né? Eu tava morando em Floripa. Então já tinha ganhado na final de um Mundial. De um Mundial de roxa. Caramba. Que o Tainan até machucou o joelho, já conhecia ele daí. Que eu falei assim, pô, esse moleque é brabo. Mas eu não sabia, eu fiquei na dúvida se ele passaria ou não do Ruotolo, né? Que o Ruotolo subiu pra lutar com o Tainan, né? Ele falou lá, não, quero lutar com os melhores, esse moleque aí vem limpando também categoria, né? O Mika foi pego no doping, então ele foi o mais novo, 19 anos ele foi campeão mundial, faixa preta. E o irmão dele, mais novo, campeão da DCC, né? Essa luta seria boa. Mas aí agora eu já falo, seria Tainan e Mika. Não sei quem ia ganhar, não tem como. Ali um nível altíssimo. Ou o Mika e o Jansen também, é outra luta também que eu já casaria, né? Porque eu vi esse moleque lutar, eu fiquei impressionado. Muito habilidoso, muito bom. Não para. E acho que... desses caras que estão mais aí agora na mídia, esses... Esse quadro aqui eu preciso dar uma ajuda da galera, porque esse quadro não tem nome. E tu vai ter que justificar essa daqui. Então, eu vou fazer as perguntas, tu tem que responder rápido e justificar, tá? Vou te perguntar, a gente responde. Pagando o mesmo valor, campeão absoluto preta de Gil ou campeão do UFC? Campeão do UFC. Peso combinado, 80 quilos, sem kimono. Pesagem um dia antes. Durinho ou Charles do Bronx? Durinho. No auge dos dois, sem humildade, quero que você fale de coração. Rodolfo, 2011 ou Jaca, 2004? Ih, rapaz. Lutar. Vai ser difícil. Vai ser difícil. Mas o que você acha, assim? Porra, e justifique sua resposta. Eu acredito... O jogo não era bom pra mim. É de 2011, não. Talvez em 2013, 14, que eu já tava... O auge dos dois. Não, o auge, então, meu auge foi 2014. Então, eu acredito que eu ganharia. De 2014. Porque eu já tava com a guarda melhor. 2011, eu acredito que o auge dos dois, quem ganharia? Não, meu auge foi 2014. Foi meu último Mundial e 2004 o último dele. Pode crer. Então, acredito que em 2011 ele tinha muito mais chance de me ganhar, né? Por causa do jogo. Não, acho que dos dois. O auge dos dois, Rodolfo. No meu auge, eu acredito que eu poderia ganhar dele, porque eu já tava com a guarda melhor, que eu não ia conseguir derrubar ele. Título que te mais fez feliz até hoje? Absoluto preta, ADCC ou outro? Ai, caraca, os dois, eu acho. Os dois. Difícil falar um que eu tenha ficado mais feliz. Sério? Tu achou? Sério. Porque o ADCC era um título assim que eu já vinha batendo na trave várias vezes. Foi porque 11, 2011 eu perdi, 2013 eu me machuquei, 2015 eu consegui ganhar. Eu tava lá, em São Paulo. Quem são os irmãos mais casca-grossas pra você do jiu-jitsu? Então tem... Os primeiros... Não. Tu vai dar... Não, vou dar algumas, se tu souber o outro, você fala. Tem os Ribeiros, né? O Xande e o Saulo. Os Miau, os Mendes... Os Vieiras, o Ricardinho Vieira e o irmão dele, esqueci o nome dele. Professor do Bochecha. O Leozinho Ricardinho. O Leozinho Ricardinho. Tu e a Baby. E os Ruotolo agora também. Se tiver mais, você lembre, pode botar nessa lista. Eu acho que se for colocar em questão de títulos, em títulos... Não, sei lá, o que você acha não sei, em geral. Não sei, cara, que você difícil acha falar. Tá, em título. Difícil. Em título, os irmãos Ribeiro.
Os ribeiros? Tu acha que... Em relação a títulos, sim. Eles têm muitos títulos. Mundial? O Xande já ganhou, sei lá, 2 absolutos e deve ter ganho mais 5, 6 vezes a categoria. O Saulo também já ganhou, acho que umas 4 vezes a categoria, se eu não me engano. Guilherme e o Rafael. O Guilherme tem 4, o Rafael tem 6, né? E eu e a Baby juntando tudo. A Baby eu acho que tem 5, eu tenho 5, tem 10. Mas... difícil falar. Só falo o irmão Casca Grossa. E hoje a Baby, que ela passou aí pra essa última final do absoluto lá, o que tu achou? Vi tu reclamando da... Não, achei que foi um erro do juiz, né? De não ter prestado mais atenção ali nela e ter visto que ela tinha apagado. Ele ficou muito de cima, assim. Achei que ele deu mole nisso só. Ele podia ter abaixado mais ali pra prestar atenção mais no rosto dela, porque não tem como. Às vezes tu percebe que a pessoa apagou e outras você não percebe, né? Entendi. Hoje, o que o Rodolfo, 33 anos, consagrado aí, brabão, daria de conselho pro Rodolfo, que tava começando na luta, dali nos 17 anos, cheio de insegurança com o futuro? O que você... Se pudesse conversar com você do passado, o que você falaria? Comigo, pra eu escolher ser mais profissional do que eu fui. Ter a mesma vontade de que eu tinha para treinar, para melhorar, de ter em outras áreas da minha vida, como no meu descanso, na minha alimentação, com relação à bebida também, quando eu tava tipo em off e acabava o Mundial. Sabe o que ser mais profissional. Eu acredito que eu poderia ter sido bem mais do que eu fui. Descanso também, eu não descansava, eu achava que quanto mais treino, melhor, e eu acabava não descansava nada. Mas tu acha que tu bebia muito quando tava fora, Rodolfo? Não, tava no cara, descanso? não, assim, eu tava, era solteiro, novo, não fazia nada durante a maior parte do ano. E aí, quando saía com os meus amigos, eu acabava bebendo, né? Hoje em dia eu já não bebo quase mais nada. Lembra a gente lá no Espírito Santo, naquele ano novo? Lembro, Tu chorando, meu ombro pra fora, gente doidão. Então, mas foi uma época boa, né, cara? Mas hoje em dia, não, Em 2 anos eu fui beber agora. Sábado eu bebi uma cerveja com a Juliana, com meu cunhado, minha irmã. E só. Mas não dá pra mim mais não. Hoje em dia, quero cuidar de mim o máximo que eu puder, me alimentar o melhor que eu puder e ser o mais saudável que eu puder. Esse é o meu foco hoje. Maturidade um dia vem, né, cara? Assim, a gente hoje pensa em tá se cuidando o tempo todo, tá querendo ser exemplo, liderar pelo exemplo por conta do teu filho. E pra gente finalizar aqui, eu queria que tu mandasse uma mensagem pra quem tá começando agora na luta, pra quem admira teu trabalho, uma mensagem que você tem como motivação ali em algum lugar, ou de dentro de você mesmo, que você queira compartilhar. Não, cara, eu não sou muito bom pra isso não, Leti. Mas assim, independente do que tu escolha pra sua vida, se é jiu-jitsu, se é outra coisa, se entregar 100% para aquilo ali e tentar ser o mais profissional, ser o mais sério em tudo que você fizer para que você consiga chegar no alto nível daquilo ali e não parar enquanto não conseguir. E eu não digo isso só parar depois que ser campeão mundial, não. Ser o melhor que você puder ser, seja como atleta, mas nem todo mundo consegue se dar bem como atleta. E isso não quer dizer nada. Às vezes o cara pode não ter tido uma carreira de atleta brilhante, mas ser um treinador alto nível. O jiu-jitsu te dá essa oportunidade, né? E é isso, ser o mais profissional possível, tentar estar evoluindo, não só na sua área, mas como fora também, tentar ser quem é pai, tentar ser o melhor pai, tentar ser quem tem esposa, tentar ser um melhor marido, tentar ser um amigo melhor e morrer com essa vontade de estar crescendo, de estar evoluindo e de não estar satisfeito com o nível que você se encontra, né? De sempre buscar mais, em qualquer área da sua vida. Legal. Irmão, eu queria te agradecer do fundo do meu coração, não por tu ter vindo aqui trocar essa ideia comigo, mas não só por isso, né? Mas por todos os ensinamentos que você trouxe para mim. Eu treinei jiu-jitsu a maioria da minha vida, a maior parte da minha vida contigo, tu que me ensinou
praticamente tudo que eu sei ali, a base forte, os kimonos que você me dava, né? Porque eu não tinha kimono para competir, todos esses kimonos que você me deu. Eu tava lembrando, vindo pra cá, a gente pegando trem, voltando, ver quanto que você evoluiu. A gente saiu lá de Campo Grande, né, cara? Porra, pegava trem todo dia pra ir pro Meia. Né? E ver você chegar onde que você chegou, tantos títulos mundiais, tanto chegar no UFC, e não só os títulos, ver o ser humano que você é. Eu já tinha te mandado essa mensagem antes, quando eu tava no exército e você tava indo para os Estados Unidos. Eu acho que você é um exemplo de ser humano. Eu tenho muito orgulho de ter vivido parte da minha vida e aprendido tanto com você. Mesmo, às vezes, a gente brigando, né? Porque a gente tava sempre junto ali, os puxão de orelha. Eu sinto muito orgulho de te ver chegar onde chegou. E sou muito grato por tudo que você fez por mim. Então, obrigado por ter vindo. Obrigado a você pelas palavras, pelo carinho. Você sabe que você é um moleque que eu amo demais, tenho uma consideração enorme. Apesar da falta de contato, né, que a gente acaba perdendo por causa da nossa vida, e eu acabei indo pra fora. Você é um cara que eu tenho um carinho muito, muito, muito grande, admiro demais e você mora no meu coração, você sabe disso. Estamos juntos, irmão. Tenho muito orgulho de ser teu amigo também. Porra, agradecer aqui. Eu também te amo. Agora eu preciso ir porque... Porra, a gente agradecer aqui a produtora Caravana Filmes, agradecer ao Ricardo RCB Casting para fortalecer a gente com espaço. E é isso, galera. Estamos começando com o nosso general da equipe. Júlio. O nosso coronel, né? Então, a gente espera estar trazendo aí bastante informação legal do jiu-jitsu, conteúdo com grandes nomes, com histórias. E espero aí que vocês gostem. Mande pra gente pessoas que vocês querem que a gente entreviste, tá? E até a próxima. Valeu!